bem-vindos ao canal Habeas Pasta. Você já sabe, nós somos um lugar em que a gente conversa sobre assuntos jurídicos da atualidade sem qualquer viés político ou ideológico. Hoje eu estou recebendo com muito prazer duas queridas. Primeiro, a doutora Alessandra. Ela é advogada, mestre, professora universitária, né? Atua na advocacia sistêmica. E também a terapeuta Daniela Sturti. Ela também é comunicadora, consteladora do judiciário. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre advocacia sistêmica. Mas antes disso eu queria falar para vocês que vou cozinhar para as doutoras e senhoras um macarrão ao molho de cogumelos. Quem quiser reproduzir vai estar tudo na descrição do vídeo, tá bom? E queria deixar a primeira palavra para a doutora Alessandra e explicar para vocês o que é essa advocacia sistêmica, doutora Alessandra. Pois é, estou aqui, é um prazer estar aqui neste momento com a doutora Rayane para falar desse assunto e com essa liberdade para falar sobre esse assunto, porque eu acho que a advocacia sistêmica não é novidade, mas pouco conhecido, né? O tratamento que a gente dá para o direito sistêmico, ele é diferenciado porque ele amplia uma visão que normalmente, tradicionalmente, a advocacia não tem, né? Se você pegar uma fotografia de uma audiência de 300 anos atrás e colocar uma fotografia hoje de uma audiência, pouco se mudou em relação a essas questões. Então, eu falo que a advocacia sistêmica, ela vem para ampliar esse olhar que a gente tem sobre o direito. E mais do que nunca, saber diferenciar um litígio de vivenciar uma questão, uma dor do cliente. Então, a advocacia sistêmica, ela amplia isso. E eu e a Daniela Sturti, a gente trabalha junto nessa questão porque a gente quer não só entregar para o cliente uma resolução do conflito, uma sentença, mas também uma capacidade de manutenção dessa paz e do alívio de que tudo pode ficar equilibrado de uma certa maneira. Então, eu falo que eu sou advogada sistêmica porque eu trabalho com direito sistêmico, exatamente isso. Enxergar por trás da questão aquela dor, o que trouxe aquele cliente, o que aquele cliente tem a dizer a respeito daquela dor, daquela questão que a gente não vê. Na verdade, quando chega um conflito de um divórcio, um inventário, por exemplo, um advogado sistêmico, a gente consegue perceber que por trás existem falas não ditas, dores não apresentadas, um segredo ou uma partilha que não corresponde ao ideal, porque existe um emaranhado dentro daquela família. Ou existe um trauma, uma crença limitante, ou algum aspecto, uma honra silenciosa, que a Dani trata isso com a terapia. Então, eu vou até passar a Dani para ela falar um pouco mais sobre isso. Ao chegar um cliente, eu consigo perceber, né, com essa sensibilidade, que existe uma dor para muito além daquele conflito ali. Eu tenho suporte da Dani para me ajudar nessas questões da terapia. Porque às vezes o cliente chega a querer um divórcio, mas em regra não é aquilo que ele quer. Ele quer tirar um alívio ou expor para a advocacia que não quer mais, quer encerrar um vínculo porque ele não aguenta mais, por exemplo, a falta de trabalho, ou porque o trabalho da mulher está estressante, ou porque ela não consegue mais administrar a sua vida, casa, trabalho e filhos. Então, existe muito mais além do que o simples conflito. Maravilha. Dani Sturti, pode complementar. Não tem complemento melhor do que conversar e comer. Verdade. Assunto de qualidade, comida de qualidade. Perfeito. Então vamos lá. Completando a doutora Alessandra Maê, quando um advogado é chamado para um processo de litígio, principalmente por questões de conflitos, finalizações de relacionamento principalmente, a terapeuta entra no processo sistêmico
em solução da parte íntima. Então, enquanto a doutora Alessandra trata dos papéis, das questões necessárias, eu cuido do emocional, desse amor que há dentro, para além desse amor que está abalado. Eu chamo as partes, escuto as partes, acolho as partes, interpreto a dor de cada um e, no fim das contas, entrego em devolutiva a possibilidade de refletir sobre o ponto que chegaram. Então, nós temos cases, né, que eu chamo de cases de sucesso, onde pessoas desistiram do processo de separação, onde pessoas se separaram com uma melhor solução, mas sem entrar no litígio, desistindo, colaborando, sem confrontar. Casais que sentiam ódio um pelo outro, no final das contas, terminam em amizade, com possibilidade de relacionamento para além do casamento, onde filhos são favorecidos. Então, a parte terapêutica no processo sistêmico, ela vem como um aliado de sucesso. E como consteladora do judiciário, formada pelo Instituto Imensa Vida, na primeira turma, quando eu nem sabia direito o que eu estava fazendo, vem essa novidade, né, dentro do campo sistêmico, abre uma porta para o próprio direito, que a partir desta turma, muitos advogados, juízes, promotores, desembargadores que fizeram o curso, que estavam na minha turma, começam a falar uma nova linguagem, trazem uma nova linguagem. Isso foi sensacional. E aí a gente percebe que a gente pode fazer um caminho mais efetivo, e esse caminho de puro amor, é muito legal. Na verdade, o que há muito tempo a justiça restaurativa vem trazendo pra gente, essa cultura da paz, né, que envolve tanto o direito sistêmico, tanto a advocacia multiportas, que nele está o direito sistêmico, né, pra gente não só aliviar o judiciário, que já tem tantas demandas, mas realmente entregar uma paz social, tentar fazer o máximo do nosso mundo público, que é a paz social, né? Que a gente constitucionalmente estamos submetidos, né? Então, quando a Daniela Sturte fala sobre isso, Dani, pode ser Dani, a gente a Dani fala sobre isso, é um apoio que eu tenho na advocacia, porque pensando aqui em dados do CNJ, já foram esclarecidos que 40% dos conflitos que chegam no judiciário de média e baixa complexidade podem ser resolvidos fora do judiciário. Isso é muita coisa, se você pensar que nós temos aí uma população que tudo se resolve no judiciário, tudo é um litígio, tudo é uma demanda, né? E a advocacia acostumada, a advocacia tradicional acostumada com o conflito, às vezes entra numa rotina de trabalho que é o litígio, resolver o litígio e sentença. Sim. E a gente está chamando a advocacia agora, eu na minha advocacia sistêmica, e quem é advogado sistêmico também, advocacia sistêmica humanizada. A gente busca parcerias, porque nem tudo eu entendo, mas eu sei que você trabalha com a advocacia empresarial, a minha colega trabalha com a advocacia previdenciária. Então o cliente chega para mim com essas demandas e essas questões, a gente trata aquele conflito, mas quando eu não tenho a competência para resolver aquele conflito, eu indico, olha, eu tenho uma advogada que ela é advocacia previdenciária, ela pode te ajudar nesse quesito. Então eu não tomo para mim aquilo que eu não sou competente. Eu sou facilitadora de conflitos e facilitadora de conexões. Então eu faço essa teia, eu falo que é o meio ambiente de trabalho, né? Essa teia de conexões que a gente tem, para a gente poder trabalhar e ajudar da melhor forma o cliente. Então, se eu não tenho habilidade com empresarial, ou habilidade com uma outra disciplina qualquer, ou uma demanda previdenciária que não é a minha área, eu posso perfeitamente facilitar essas conexões fazendo isso. E junto disso, não deixar de ter um apoio terapêutico para aquele cliente ou aquela cliente que chega com uma demanda. Então existe sim, a advocacia precisa enxergar esse outro lado do cliente, porque isso vai trazer tanto benefício para o advogado, para a advocacia, quanto para o cliente. Uma sentença, ela não
significa paz. Quantos divórcios nós temos e que os divorciados não se entendem? Sim. E tem uma outra questão por trás também, que não inclui somente o pai ou a mãe, ou o marido e a mulher. Os filhos, que são consequência desse divórcio, ou consequência desse conflito, ou consequência, que sofre a consequência de tudo isso. Todo o ecossistema, né? Todo o ecossistema. Então, quando a gente fala de advocacia sistêmica, não é apenas o que trouxe o indivíduo até aqui, mas o que está por trás, em torno daquele conflito. É muito interessante. E isso a gente pode perceber, todo mundo pode fazer essa experiência. Você, advogado, receba o seu cliente dentro do seu escritório, né? Numa demanda, perceba que tem um conflito ali por trás, né? Não dito e não falado, mas é percebido, com certeza. E quantas vezes você percebe que a questão não é o não gostar mais? E aí você me aciona e fala, Daniela, atende uma peça desse conflito. E eu, ao investigar aquela natureza, eu chego a uma mãe, a uma família, a um coletivo por trás dessa alma que tá lá. Eu não gosto dela, ela não é boa, essa peça desse quebra-cabeça humano, sabe, em conflito, porque sabe quando você coloca no quebra-cabeça uma peça que parece que é daquele lugar, tem a cor daquele lugar, mas ela tá ali, entrou com dificuldade? É isso que acontece. Às vezes na hora do divórcio, você olha para aquele casal, o advogado olha para o casal e fala, tem amor ali. Mas o casal não se ajusta, aí entra a terapêutica. Porque nem sempre a terapia é para adoecimento. Às vezes ela é pro comportamento desajustado, pode ser coletivo, social, interno. Uma mãe que está brigando com o pai porque não estão falando a mesma linguagem para aquele filho. Fica tão insuportável que as peças preferem separar. Sim. E no momento que percebe que é só sentar um pouquinho, conversar, um olhar no outro, não é o meu tamanho ou o seu, não é o que eu faço ou você. É essa criança aqui, ó. Vamos olhar para ela. O que ela precisa? E nem todas as pessoas adultas têm esse olhar adulto. Às vezes é uma porção de infância em nós. Sim. Eu acho que um grande problema é a falta do autoconhecimento, né, Dani e doutora Alessandra? Nós somos seres racionais, então a gente costuma pensar que todas as nossas decisões são racionais. E tem muita coisa que vem do nosso inconsciente que a gente não percebe, que influencia as nossas decisões e a gente acha que é uma decisão racional. Então, assim, essa junção da advocacia com a terapia, com todo esse processo de autoconhecimento, eu acho fundamental, porque você vai muitas das vezes no cerne do problema, na raiz do problema. Não é? E às vezes o problema é menor. Às vezes nem é um problema, às vezes é apenas um ajuste. Né? E não chega nem a vias de fato. Às vezes uma consulta no escritório do advogado e uma consulta na sala terapêutica ajusta, volta para a vida. Sim. E é interessante que não são só questões familiares, né? A gente trabalha também com questões organizacionais de empresas, né? Trabalhistas, criminal, de imobiliário também. Então, isso é importante pontuar. Agora, tem uma palavrinha aí que a gente precisa também trabalhar muito na advocacia com o cliente, é a autorresponsabilidade. Isso precisa ser dito, é tão óbvio que precisa ser dito. O que eu fiz para colaborar, para corroborar também, para que essa situação esteja posta? Eu estou... eu quero atravessar essa dor, eu quero expor a minha dor, eu quero expor o meu segredo, algo que não foi dito, algo que fica guardado como segredo de família. É por mim que estou encerrando essa história, né? Porque é mais fácil a parte infantil falar, foi ele, foi ela, é o outro, e o dedo vai para o outro. Isso. Então, a gente consegue apontar alguns problemas, alguns emaranhados, como a exclusão, por exemplo, né? Alguém que foi excluído do sistema, alguém que sofreu algum abuso também na infância. Isso tudo reflete agora enquanto adulto. E isso pode pode desencadear uma discussão que venha ter um tema jurídico,
né? Tanto empresarial quanto familiar ou trabalhista, né? Recentemente, umas irmãs me procuraram, 3 irmãs, é o terceiro negócio que eu fecho, eu não consigo prosperar, né? Vamos olhar para isso com mais profundidade, vamos abrir um leque, ampliando aos poucos, né? Como que está isso sistemicamente, como que é o seu comportamento, dos seus pais, dos seus bisavós, dos seus avós, isso tudo é muito importante, porque todo conflito tem uma questão familiar, seja empresarial, seja familiar, né? Seja até mesmo na área criminal. E a melhor audiência é a escuta. Eu escutei essa frase hoje, estou replicando aqui. A melhor e a maior audiência é a escuta. Porque se você não escutar o seu cliente, ele vai trazer vários assuntos, às vezes até desconexos, mas você consegue enxergar que por trás daquele assunto tem um caminho, uma dor ali. Você encontra, e quando você chega naquela dor, vários clientes, quando eu falo, não é isso que você quer me dizer. E choram, porque tem aquela catarse de eu preciso falar alguma coisa porque eu estou derramando conflito e eu quero divorciar porque eu não aguento mais, mas não é isso. Às vezes é uma outra dor, às vezes é uma falta de pertencimento, um reconhecimento, até mesmo uma autorresponsabilidade sobre tudo que foi até ali. Né? Então, quando a gente trabalha com direito sistêmico, a gente trabalha com leis sistêmicas, né? que é um estudo, e é uma teoria e uma prática que já vem de muito tempo para cá. E é muito interessante, porque você consegue, então, a advocacia é muito racional, né? E trazer o emocional para a advocacia, para a gente tratar o cliente de uma forma mais humanizada. Eu não estou dizendo que o advogado hoje que trabalha com o tradicional não seja humano, mas às vezes a gente consegue entregar uma resolução do conflito mais adequada. Não necessariamente judiciário. Tudo bem, quer divorciar, não dá certo, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Mas aqui, a gente pode fazer extrajudicial, a gente não precisa levar o conflito para o judiciário. Ou então, uma demanda que já está no judiciário. Tem um inventário ali, 10 anos, 20 anos o inventário no judiciário. Vamos pegar aquele inventário, conversar sobre ele, vamos pegar as partes que estão ali, né? E conversar sobre esse inventário. O que está acontecendo com esse... Qual é o emaranhado por trás desse inventário que está há 20 anos no judiciário? E mais que isso, né? É colocar leveza nos processos. Exatamente. Porque o que se percebe é que os fins são sempre doídos. Né? E o advogado tem essa função. É para fechar? Fechou. É para encerrar? Encerrou. É para partir? Partiu. Mas aí vocês agora vão para a vida e que lutem. Sim. Mas quando entra o direito sistêmico, é para fechar? Fechou. Mas o que vocês estão sentindo nesse fim? Vamos fechar e interromper esse ciclo de dor? É para partir? Segue, mas não esqueçam. Vocês são família, vocês deixaram de ser casal, mas continuam tendo um contrato familiar. Sim. E ter essa consciência de família. Rompe sociedade, vira inimigo. Será que precisa? Eu era amigo do fulano quando eu aceitei a sociedade dele, mas não deu certo o dinheiro. Precisa virar inimigo? Precisa romper o elo? Sim. É falta de... A responsabilidade vem com o adultecer. São crianças adultas querendo dar certo, e seja nas sociedades que forem, empresariais, relacionais, né? Quando você pega essa forma infantilizada, tem dor. Mas na hora que você coloca responsabilidade nessas figuras, né, adultas, mas não adultecidas, vem a paz, a leveza, esse centro concentrado de eu realmente eu deixei muito sem minha assistência, eu abandonei, eu fui muito tirânico em algumas coisas, eu não fiz como devia ter feito. Aí vem aquela ordem. Quando essa ordem acontece, às vezes a empresa até retoma. Então, mas sozinho, nesse mundo que todos correm o tempo todo, a gente não consegue nem respirar, a gente não sabe nem respirar corretamente, quiçá tomar ações no dia a dia. E quando faz essa fusão da lei
com a autoobservação, que eu acho que a terapia está aí para isso, volta para a lei de um jeito mais maleável, de um jeito não tão duro. Eu tive uma atendida que tinha 9 processos contra o marido. E aí estava batendo o pé que tinha que abrir mais um processo. Porque o filho queria ir para Disney, mas não deixava ir para Disney de jeito nenhum. E aí, no processo de entender a vida tal qual é, por que eu não deixo meu filho usufruir com o pai? Aí ela percebe ao final que não fazia sentido, era nada daquilo. Que ela só queria atingir o pai. Porque ela ama aquele homem e não aceitava o fim. No casamento. Entende isso? E aí quando percebe essa dor, volta para a lei, vamos rever todos esses processos com o advogado. E isso é maravilhoso, porque esvazia o sistema, que está entupido de processos que muitos deles são... Eu imagino que vocês, como advogados, devem ler e falar, não estou acreditando nisso. Sim. Até a qualidade do judiciário cai, porque tanta demanda para eles analisarem, que às vezes analisa com um tempo muito curto do que era necessário, né? E coisas banais. Sim. E o advogado não pode banalizar. Ele recebe a causa da bolinha de gude como ele recebe a causa da fazenda. Sim. É uma causa, né, de responsabilidade. Mas terapeuticamente eu consigo mostrar que a bolinha de gude não é sabe, o judiciário. É para um conflito pequeno, interno. Quando começa a botar amor ali, vai responsabilizando aquela alma, ela vai crescendo. E ela chega na idade biográfica, e isso é muito importante. Nas empresas a gente percebe como a idade biográfica das empresas ainda são adolescentes. Mesmo que se ganhe dinheiro, os setores são conflituosos, as pessoas são conflituosas. Quando a gente coloca essa consciência terapêutica de solução, a parte administrativa, burocrática da lei, ela dança numa harmonia maior. Exatamente. E o que eu acho interessante de tudo que as senhoras estão falando, as doutoras, as terapeutas estão falando, é o seguinte: a importância dessa autorresponsabilização, porque quando você soluciona aquele conflito através de um acordo, por exemplo, por mais que você perca, por mais que você abra mão de alguma coisa, como é uma decisão sua, você sai feliz com aquilo. Agora, uma decisão judicial é uma decisão que o outro tomou sobre a sua vida, né? Então, assim, às vezes até você ganha, mas não sai tão satisfeito como num acordo, né? Não tem responsabilização ali, porque não foi você que decidiu. E assim, e às vezes aquele conflito perdura, mesmo com uma sentença transitada em julgado. É isso. Eu tive um professor, Hércules Randazzo, advogado, que ele falava que a democracia é algo meio injusto. Porque para alguém ganhar na democracia, alguém perdeu. E a lei funciona assim, né? Eu vou te dar o direito, eu vou tirar de você o direito. Mesmo que fale, que são 4 na semana e 3 para você. Alguém tá perdendo. E no processo terapêutico, em parceria, diz 3 já é ganho. Então respira, relaxa, entende, vê se fica bom no seu coração. E às vezes 3 é muito mais que 4. Porque às vezes são 4 dias com o filho em dias de escola. O que fica 3 fica sexta, sábado e domingo. Ele pode ter o filho em totalidade, pro clube, pro shopping, passear, ir pro mato. E quem tá ali 4 tá na rotina da escola, do cansaço. Então quando se coloca uma reflexão para além daquela parte mimada nossa, infantilizada, algo novo se dá. Como direito mesmo de reflexão. E não é que eu tô mesmo ganhando? Então fica até difícil depois de trocar, eu quero ficar o final de semana. Não, deixa que o final de semana é meu. É muito encantador quando a gente entende que as áreas, não à toa somos nexialistas, né? As áreas, elas se interligam. Há como uma empresa ser doce como uma mãe, ou dura como um pai, ou até mesmo neutra, sabe? Como o sistema deveria ser. Mas não, na empresa a pirâmide tem que ser dura e o chão de fábrica quase nunca é percebido e os conflitos acontecem ali. Né?
E o direito sistêmico entra aí também. Exatamente. Nem tudo é processo. Nem tudo é processo. E aí eu queria fazer uma segunda pergunta, mas dentro do que vocês acabaram de falar. Porque quando eu ouvi falar da advocacia, do trabalho que vocês fazem, eu pensei muito no direito de família, né? Porque o emocional ali tá à flor da pele, então fica muito óbvio que tem uma dor ali por trás. Mas essa advocacia sistêmica não é só para direito de família. A doutora Alessandra até chegou a falar, mas eu queria que você explicasse um pouco mais. Pode ser que a doutora traga alguns casos em que outras áreas também se beneficiaram. Sim, sim. Eu vou falar um pouquinho do direito do trabalho e depois eu vou entrar na organizacional, no empresarial, que são as constelações organizacionais que a gente já trabalhou muito junto, eu e a Dani. No direito do trabalho, a gente tem uma questão, por exemplo, um cliente que chega para mim e fala que eu quero as minhas verbas trabalhistas, o meu patrão não me pagou e tem 30 anos que eu trabalho para ele. E eu quero tudo que eu tenho de direito e ele teve algumas falhas, não assinou minha carteira tal período, eu me pagava por fora e tal, tudo bem. Isso é jurídico, a gente consegue reorganizar essa vida, colocar ordem, pertencimento e hierarquia nessa questão jurídica, as leis sistêmicas que a gente usa no direito sistêmico. Agora, paralelo a isso, qual é a dor desse funcionário que saiu dessa empresa ou de um trabalho ou de um empregado doméstico, um funcionário doméstico que quer sair e demandar esse empregador? Então existe ali uma dor. Ela quer vingança? O que aconteceu na relação de trabalho ali? Então isso tudo também a gente consegue conversar para que no final, o meu objetivo como advogada sistêmica e humanizada é que ao final não exista esse ódio, porque isso é a última versão piorada do ser humano, entendeu? Não precisa ter um combate, um embate, né? O réu e o autor embatendo ali para que uma questão seja resolvida. Não, eu quero os direitos dela e ok. Às vezes por uma questão de finanças da empresa ou porque o empregador não consegue mais financiar um empregado doméstico ou um colaborador de uma empresa. E outra coisa, outras questões que podem estar por trás desta demanda é que o colaborador não corresponde suficientemente às demandas da empresa também, né? Ele não se atualiza ou a empresa está exigindo muito mais, principalmente com a inteligência artificial chegando, a gente precisa equilibrar isso. O nosso trabalho de facilitadora de conexões também faz isso, de equilibrar a inteligência artificial e a inteligência emocional. Como que a gente pode trabalhar junto com isso, porque é um caminho sem volta. E muitas pessoas estão achando que vão perder o emprego ou então não vão conseguir fazer parte mais. E aí a gente consegue levar um conhecimento ou até mesmo um conselho para a empresa para poder administrar esse colaborador que não está conseguindo ter um arranque proposital, um arranque do business necessário para aquela empresa deslanchar. Então, assim, essa é a parte trabalhista, a gente pode trabalhar ali. Bem sorrateiro, as questões mais corriqueiras de trabalho são: me mandou embora e eu quero os meus direitos trabalhistas, eu quero minhas horas trabalhadas e tal. Então a gente analisa como foi essa hora trabalhada, como que foi a relação empregado-empregador, né? Para que, olha, a autorresponsabilidade no meio disso tudo. O que eu fiz também? Né? O que o empregador e o empregado fizeram? Cada um com a sua corresponsabilidade ali. Na área criminal também, eu conheço uma juíza que faz um trabalho interessante no presídio e trazendo a consciência daquilo que foi. Isso basta para ela, sabe? Não é o que é certo, o que é o errado. É o que aconteceu e trazer a consciência daquilo que foi. Se aquele indivíduo que está enclausurado sair para a sociedade cometer outro crime, aí é uma outra versão daquele indivíduo, né? Ele está deturpado, o que aconteceu com ele ali fora. Então trazer essa consciência de existiu um fato e você está aqui porque o direito
com as suas regras e o seu mandamento, diz para você cumprir 5, 6, 7 anos de prisão. Mas trazer a consciência e ampliação dessa consciência daquele crime, daquele pedófilo, aquela pessoa que violou ou roubou ou furtou ou simplesmente fraudou, né? Para que ele não possa fazer mais? É uma pergunta. Não, mas talvez que eu consiga plantar ali uma consciência que está bem no subconsciente dele de que aquilo para além do fazer, né? Para além do fazer, por que eu faço? Exatamente. Por que eu tenho feito isso? Exatamente. Essa consciência muda tudo. E a gente consegue pincelar isso em todas as áreas. No organizacional fica muito mais evidente, igual a Dani estava comentando, que a gente trabalha no chão de fábrica, quando a gente pega os setores, né? E a gente às vezes pega empresas que estão assim, totalmente desorganizadas. Um facilitador, um colaborador fazendo 3 ou 4 coisas que não é a função primordial. E isso precisa ser redistribuído. Então, quando você redistribui, fazendo a hierarquia normal de uma empresa, cumprindo cronograma de horário, cumprindo toda uma rotina de trabalho dentro de uma empresa. Também, como a Dani falou, nós somos meio que nexialistas, né? Acho que nós somos nexialistas também, porque a gente consegue enxergar e adaptar essas questões de vários aspectos da empresa, tanto de logística, quanto financeiro, quanto também as questões de compliance trabalhista, que você precisa colocar ali tantos empregados, porque tem que assinar ponto, porque o tempo para o café, o tempo para a entrada, o tempo para a saída, isso precisa ser regulamentado. Tem pequenas e médias empresas que às vezes isso fica a desejar. E aí lá na frente tem um processo trabalhista, né? Então isso tudo a gente consegue organizar e entregar para a diretoria, e entregar para o conselho também daquela empresa, sistemicamente, que uma organização que tenha ordem, pertencimento e hierarquia. Né? Isso tudo dentro daquelas leis sistêmicas do próprio direito sistêmico. É muito gratificante trabalhar dessa forma, sabe? Eu me sinto realizada quando eu consigo trabalhar dessa forma. O caso que a Dani comentou, do casal que queria se divorciar, né? E na verdade não queria se divorciar. O divórcio foi a única alternativa para aquele primeiro momento foi na cabeça deles. A frase foi a palavra que por trás tinha um grande amor. Então a gente conseguiu contornar isso tudo com a permissão da cliente, porque o cliente tem que se sentir aberto, ele tem que se sentir à vontade para permitir que a gente consiga ver do outro lado, ver por trás daquela palavra divórcio. Eu quero o divórcio. Porque as clientes chegam, os clientes, elas e eles, né? Chegam no escritório, sim, eu quero o divórcio. Ponto. Mas o negócio não é nem o que eu quero. Quando as pessoas falam assim, eu preciso me separar dele. Essa palavra precisar abre uma lacuna ali de observação. Eu preciso por quê? Porque se eu quero, já é uma vontade. Mas eu preciso. Por quê? Me dê 3 motivos. É mais forte. Eu não aguento mais. Eu não aguento os pais. Eu não aguento a intromissão. Eu não aguento a toalha colocada em cima da cama. Mas espera aí. Vamos olhar para ele. Olhando para ele, que o mundo todo virasse um eco, um torpor, um éter. E só existisse você e ele. Me dá 3 motivos que justifiquem você se distanciar dele. Aí fica o silêncio, buscando. Ele me irrita. Ele é chato. Ai, não suporto mais, não aguento mais. Não, peraí, vamos organizar. Vamos de novo. Emocionalmente. O que você não gosta? Aí começa. Aí você vai trabalhando. Tem gente que realmente coloca as falas organizadas de modo não dá mais. Mas quando há uma mínima possibilidade de volta, esse eu quero divórcio, que é mais efetivo do que eu preciso me divorciar, abre-se essa observação terapêutica. Aí trabalhando devagar tudo isso,
Aí vai se percebendo. Então vamos abrir uma constelação, que eu nem gosto desse nome, porque eu acho que nas traduções, né, era do alemão para o inglês virou constellation, mas para mim não é nada esotérico, é agrupamento, sabe? Como estrelas no céu, a constelação de, a constelação de. Então aqui nós temos famílias como agrupamentos. Então eu chamo de prognóstico. Então quando se abre um prognóstico, vamos olhar, então vamos perceber, tá dentro do psicodrama ali, da morfogenealogia, onde tudo aquilo que aquele cliente que concorda assistindo vai desenhando a trama, seja com bonecos ou seja com pessoas, vai mostrando para aquela pessoa as possibilidades que ela tem em se movimentar dentro da trama. Em alguns casos, esse par fica de costa. Em alguns casos, esse par já até olha para outras coisas. E aí percebe-se que, olha, realmente o fim é uma possibilidade mesmo a ser considerada. E às vezes a peça que é a cliente, no caso essa que eu estou dando como exemplo, ela persegue esse par. E esse par foge, ela persegue. Às vezes o cliente olhando para a cliente olhando para outras coisas. Então percebe-se que já finalizou. Às vezes sugere-se que olhem, não gosto, não quero, então já acabou. Mas quando há nesse caso, né, que a cliente chega, eu quero me divorciar, e quando é escutada a outra parte, ele fala, não há o que faça essa mulher mudar de ideia. Abre-se a constelação, ela tem uma dor, tudo que ela quer é ser cuidada, que ele olhe pra ela quer se sentir amada, ela vem de uma família onde o pai já é um problema. Então quando abre-se a constelação dele e ele vê essa mulher em dor, que precisa dele, puxa vida, por que ela nunca pediu? Ele vem de uma família fria, de uma família prática, ele não aprendeu esses recursos. Então quando entra esse suporte, então experimenta olhar para ela, puxa assunto, marca um jantar, vamos tratar do divórcio, olha no olho, deixa ela te ver, deixa ela perceber que pode ser cuidada por você, vê se isso é um esforço para você, vê se você gosta. Então esse casal começa a se perceber, isso faz esse ajuntar, sabe? E aí nessa hora a palavra divórcio já fica como uma observação. E é interessante que uma vez a gente descobriu que existia um aborto no meio daquilo tudo, né? Não precisa ser dito. Quando você vai para um advogado, você chega no advogado e fala assim, olha, eu quero divórcio, não existe o assunto aborto. Sim. Isso nunca entraria numa pauta, né? Mas, o que acontece? O marido não conseguiu o luto que ele precisava ter, ou talvez ele não considerou o luto dela. Ele nem acessou às vezes, né? É tão distante essa possibilidade que ele nem acessou. Bastou ele dizer para ela, eu vejo você e eu sinto a sua dor. Eu vejo a sua dor, eu reconheço a sua dor. Para que os dois chorassem compulsivamente e para que aquilo se acertasse. Então, era só um acolhimento. Então, essa palavra divórcio tem vários significados quando você fala com relação ao direito sistêmico. Né? E é muito... A gente fica até assim. Quando existe aqueles segundos de silêncio, aí... É ali que a gente consegue captar o que não foi dito, o que não foi falado, o que está escondido, o que precisa ser colocado na mesa para a gente conversar. É muita sensibilidade, sim, sabe? A gente precisa de muita sensibilidade e intuição. Talvez, assim, eu acho que tem profissionais que têm essa capacidade, outros não, e está tudo bem. Está tudo bem. Né? Eu e a Dana, a gente conseguiu fazer uma parceria muito bacana, sabe? Porque não só a gente consegue analisar legalmente, né, juridicamente uma questão, porque ela me ajuda muito nisso, mas também a gente consegue ampliar significativamente aquele conflito. Eu falo que a gente adora um conflito, porque onde existe conflito,
existe a solução. Onde tem um problema, também ali tem a solução. Onde está amor não é fim, onde está amor não é o final. Onde tem pulso, tem atrito, pode mexer que tem solução. Doutora Alessandra, né, acho importante a gente falar um pouquinho da importância da classe de advogados entender essa possibilidade de atuação. Não é que é uma atuação obrigatória, mas é uma possibilidade a mais e às vezes o advogado não sabe. Doutora, pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Claro, claro. Eu acho que realmente a advocacia tradicional é essa que a gente leva, que é muito bem feita por todos, né? E todo mundo segue essa profissão. Mas hoje em dia a gente consegue a necessidade das profissões, não só da advocacia, mas só de outras profissões, da gente agregar um algo mais. Né? Então, isso vai depender muito. Eu não tenho habilidade nenhuma para, por exemplo, contabilidade. Mas, às vezes, uma outra pessoa tem uma habilidade, ela consegue agregar isso na advocacia. Então, eu agreguei o direito sistêmico e a terapia e a valorização do emocional e de uma advocacia mais humanizada. Isso foi uma opção minha. E isso vem ajudando muita gente, né? E é interessante também que eu posso dar um exemplo aqui. Eu estava assistindo o filme Quanto Vale? Que é um filme que fala sobre o pós-11 de setembro, né, baseado em fatos reais. E nessa trama toda, os Estados Unidos precisava estabelecer uma ação para impedir a quantidade de demandas que iriam ser levadas para as companhias aéreas. Então eles criaram um fundo de compensação para que pudesse quantificar as indenizações, né? E um advogado lá dos Estados Unidos, o Kennedy, Dr. Kennedy, ele se candidatou a gerir esse fundo. Ele falou assim, eu quero, e gratuitamente, voluntariamente. Então ele pegou uma equipe, a sua equipe, e começou a estabelecer e quantificar matematicamente quanto que valia cada vida, né? Porque era uma opção melhor do que levar as companhias aéreas à fraude, à falência, né? Pela quantidade gigantesca que iam ser as demandas judiciais. Tudo bem, ele conseguiu estabelecer todo um processo lá e das vítimas com valor e tal, foi muito difícil, muito difícil. Ele tinha que bater uma cota. E é lógico que o lobby dos empresários, o lobby das companhias, toda uma influência, né, objetiva daquele assunto que foi calculado e tal, e nada estava dando certo. Então chegou um certo momento do filme, que eu acho assim que é isso que é o trabalho do direito sistêmico, que o advogado Kennedy e a sua equipe, eles começaram a escutar. Cada família tinha algo para falar. Mas não era escutar pedindo dinheiro. Eles queriam simplesmente dizer, meu marido era um excelente bombeiro, o meu filho era um ótimo trabalhador, que ele trabalhava na manutenção dos elevadores do World Trade Center. Então, bastava a escuta. Ele virou um acolhedor. Quando eu falei que a melhor audiência é a escuta, né? Audiência jurídica, né? Eu tô falando. Escuta, é isso. Então ele começou a escutar. Ele escutou todo mundo. Isso significa que ele deu lugar tanto à ferida, à dor, quanto ao cliente que foi. Então ele foi colocando lugar para essas pessoas. Não, na verdade não foi ele que deu lugar. Ele abriu espaço para que ele pudesse escutar. E as pessoas foram se encaixando. E por fim as pessoas aceitaram aquele valor, mas só aceitou o valor do fundo porque elas foram ouvidas do que precisava ser ouvido. Na verdade, ouvir e escutar, para mim, tem diferença. Então, elas tiveram a oportunidade de falar. E é isso que é o direito sistêmico. Então, não é simplesmente chegar e demandar. Escuta, acolhe. E a advocacia multiportas também, que acolhe o direito sistêmico,
Por que a gente fala multiportas? Porque ela tem várias possibilidades de atuação. Depende daquilo que o seu cliente vai chegar e vai falar, daquilo que ele vai suportar. Você acha que uma cliente de 85 anos vai suportar um processo trabalhista ou um processo previdenciário de 20 anos? Então, qual que é a melhor? Né? Uma conciliação, uma mediação, uma arbitragem e outras tantas que o artigo 3º do CPC fala, né, de possibilidades de justiça restaurativa, da composição da paz. Isso. É isso que eu gostaria que a advocacia trouxesse para a sua profissão. Mas é claro que eu tenho um limite de cada um e está tudo bem. Está tudo bem ser assim. Eu optei ser assim, sou feliz assim. Né? E tem a parceria da Dani e várias outras pessoas que também estão nessas minhas conexões, porque eu também facilito as conexões. Sim. Porque amanhã depois eu estou falando, doutora Rayane, eu tenho um processo que tem mais a ver com o seu perfil de trabalho do que o meu. Eu recebi isso aqui e eu estou tratando sistemicamente, então eu estou encaminhando para você, minha cliente. É dessa forma que a gente trabalha. Sim. E todo mundo ganha. Né? É isso, é assim que eu fico feliz. Eu queria perguntar uma coisa para você. Uma pessoa que gostou desse tipo de atuação, dessa advocacia sistêmica, né, que quer mais do que o conflito, ela quer resolver aquela dor, o que ela deve observar ao procurar um profissional? Primeiramente, ela tem que se questionar. O que eu estou sentindo é para ser resolvido na lei ou primeiro comigo. Porque quase todas as pessoas procuram um advogado para encontrar soluções para si. Mesmo que seja na discussão de uma partilha, né? de um inventário. Quantos irmãos a gente sabe de casos que simplesmente romperam relações numa divisa, porque quando é muito dá briga, quando é pouco também dá briga. Então, quando uma pessoa, que é normalmente a mais sensata, a mais atenta do grupo, né, desse coletivo familiar, por exemplo, né, como nesse exemplo, ela percebe que ali tá ruim, ela pode ou fazer uma consulta na advocacia sistêmica para entender como isso se dá emocionalmente, para que ela venha para o processo terapêutico e encontre uma saída para si que vai respingar em todos, ou ela pode começar pelo processo terapêutico que vai chegar na advocacia sistêmica. Então, e o mais legal é que não é só terapeuta e advogado, pode ser pedagogo, psicanalista, pode ser nutricionista, pode ser professor de alguma coisa que a pessoa não está conseguindo aprender, porque o que a gente precisa, na verdade, é de nada. Observe essa palavra, eu sempre brinco, né? Várias lives que eu já fiz, a gente não precisa de nada nessa vida, a gente quer, a gente deseja, né? Falta algo, eu não sei, então eu digo que preciso, mas no fundo eu não preciso de nada. Se eu botar 1 minuto de ordem em mim, eu sinto. Né, como a Maia disse sobre a própria advocacia, claro que em muitas áreas vai precisar da dureza, né, do aço da lei, mas em algumas situações esse aço só faz mais conflito. Então, uma pessoa que precisa nesse momento de nada, mas deseja mudar aquela insustentabilidade do momento, ela precisa sentir, eu preciso ser cuidada, eu preciso tomar ação. Não preciso de nada disso. Seria bom que eu consultasse um advogado para saber o caminho. Olha como abaixa até o tom da voz. Sim. Porque quando eu preciso, eu já chego no advogado exigindo que ele resolva e fica uma coisa tão dura. Sofre todo mundo. Sim. O advogado não vai conseguir alcançar as expectativas daquele cidadão. O terapeuta não vai conseguir sanar em uma sessão. Então, o caminho é: respira, percebe, sente. É para a lei? Então eu vou procurar um advogado. É duro, eu preciso de um caso que seja justo ali, eu preciso de um advogado convencional. É para mim? Eu estou sofrendo? Talvez um advogado sistêmico seja mais indicado. Então, é sentir mesmo, mais do que essa coisa animada do eu quero, eu preciso.
Acho nem tanto a advocacia, mas todos nós, como indivíduos mesmo, meu conflito é tal. Aonde eu vou? Primeiro que eu tô sentindo, né? O que eu tô sentindo? O que eu tô sentindo? Não fomos acostumados a sentir. Não fomos treinados para sentir. Fomos treinados para reagir. A gente estava no início falando sobre isso, né? No início da nossa conversa. Lá fora, como que a gente ainda confia 100% em pessoas, profissionais, coisas, situações, cegamente? Sim. É infantil. É muito. A gente precisa adultecer, e adultecer demanda responsabilidade. E essa responsabilidade de escolher, inclusive. Eu vou sentir, eu estou sofrendo. Se eu estou sofrendo, o que eu preciso? Eu não preciso de nada. Mas se eu silenciar, eu sinto que meu coração demanda. E às vezes ele demanda ordem. E às vezes eu só preciso de silêncio. Olha só, silêncio é uma coisa que se precisa? Não, silêncio é uma escolha. Então, de fato, precisar, a gente não precisa de absolutamente nada. Eu sou da postura que respira fundo, sente e busca. Quantos de nós fica adoecido semanas, meses, anos, sem buscar o auxílio? Depressão. Doenças físicas, emocionais, psicológicas, relacionais. Né? Eu estou dentro da minha casa, eu tive eu aspectei harmonia, felicidade, casei, foi lindo. Quando eu montei o lar, eu não tive habilidade para transformar essa casa em lar. Eu sonhei com isso, eu quis isso, mas eu não consegui. Então, nesse eu não consegui, o que eu faço? Eu vou atritar, porque tem reação. Então, o par, ele não sou eu. Primeiro erro, a família ensina isso. Quando você se casou, você sabia que seu par não era você? Não. Você sabia que ele tinha hábitos e modos que não eram os que a sua família tinha? Rapidamente descobri. E descobre num conflito. Então, tenho dois caminhos. O caminho do estresse, que é mais comum, do meu lado reptiliano, que é esse lado mais de reação, né? O meu que é simpático, que eu falo que é o sistema nervoso antipático. Então eu vou reagir, eu vou brigar. Então eu tenho esse lado meu, que é o parasimpático, eu posso sentir primeiro. Esse lado é o lado cerebral que a gente não trabalha muito. Então eu falo que quando você vai para o direito sistêmico numa questão, a cliente dos terrenos, a família tem muitas fazendas, mas essas fazendas são presas na história do sistema familiar. Até o dia de hoje não foram vendidas. Por quê? Porque documentalmente está ok, mas não se vende. Está presa, vamos olhar? Quando a gente fiscaliza, investiga, fuça, mineiro fala fuça, né? Fuça o sistema, você vai encontrar. E estava preso lá na peça de direito, no 1800 e pouco, na tataravó, que era a dona de todas aquelas fazendas. Era uma mulher de uma anca larga, parideira, onde os casais fazendeiros que não conseguiam fazer filhos pediam a ela um filho. Então os homens todos tiveram sobrenome e as mulheres eram Marias. E aí essas Marias não vistas seguravam. Cada filho que nascia, ela ganhava uma fazenda. Mas e essas Marias não vistas? Essa família que chega aqui é de uma Maria. É muito lindo quando a gente consegue ver, sentir, entender, decodificar. Mas a gente tá longe. Doutora Alessandra, Dani, eu acho que foi muito esclarecedor. Eu particularmente amei esse tema, assim, estava ansiosa por recebê-las. Mas o nosso almoço já está quase pronto. Para não queimar, eu queria então deixar as câmeras à disposição. Primeiro, a doutora Alessandra, pode dar os seus recados, onde as pessoas podem te encontrar, fica à vontade. Tá, joia. Gente, meu Instagram, alessandramae.adp. Eu sou mediadora, conciliadora e advogada sistêmica e humanizada. Trabalho com a Daniela Stuart, né, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, para a melhor e adequada solução do conflito. Né?
E podemos marcar um café, uma conversa informal, para a gente poder estabelecer, inclusive, os parâmetros do conflito, ou não, né? Porque tanto um conflito novo, quanto um conflito que já está em processo, a gente pode trabalhar com eles também. Eu até falo, às vezes um advogado, um colega chega e fala, tem um processo que vai demorar muitos anos, vamos analisar, vamos trazer esse processo para o direito sistêmico. E a gente consegue ampliar a visão por trás desse conflito que está demorando anos, desse processo que não anda, desse processo que está há 20 anos no judiciário. Pode contar comigo que eu posso ajudar, né, a melhorar e a ampliar a consciência dessa situação, dessa questão. Dani, agora Dani Sturt, deixa o seu recado, as pessoas podem te encontrar. Muito bom, eu sou Daniela Sturt, terapeuta de conforto, e esse título é ousado, foi criado por mim mesmo, porque o método é autoral, e eu senti no coração que era o melhor lugar onde eu transitava. A minha sala é no Caiçara. Quem sentir no coração que merece esse momento de autocuidado, uma anamnese para estudar a questão, para saber se é para, né, um processo terapêutico, eu estou à disposição. No Instagram eu sou __ Daniela Sturt. Na plataforma Hotmart eu tenho um audiobook que fala dessas energias internas ajudando o mundo externo. Se digitar Daniela Sturt na Hotmart também me acha, é baratinho, é leitura fácil e me coloca à disposição. E agradeço a oportunidade desse carinho, dessa mesa posta, desse talento, né, de cuidar de pessoas atrás da mesa e à mesa. Verdade. É isso mesmo. Muito obrigada pela receptividade e pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço, doutora Alessandra, Dani Sturt. Pessoal, vocês que nos assistiram até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Comenta aí se está surpreso com esse tipo de atuação ou se já tinha ouvido falar. Comenta o que mais gostou, o que mais se interessou. E não deixe de curtir e compartilhar, tá bom? Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.